iniciando as comemorações. Queridos, nós sabemos que o amor de Deus por nós é um amor que não se mede, até porque ele é eterno. E dentre tantas coisas que este amor de Deus fez por mim e por você, está lá no texto de Jeremias 31 que lemos ainda há pouco. Por causa do amor de Deus fomos atraídos a Ele. E eu fiquei imaginando como conciliar a sequência da exposição da carta de Tiago com o tema do culto de hoje. Encontrei um link, já que estamos num tempo moderno, né? Cibernético, o link está tudo a ver. Uma associação para os mais antigos, uma ligação para o povo do tempo da década de 80, ou qualquer coisa do tipo. Você se aproxima de quem não sente que há amor? Quem é que se aproxima de alguém odioso? Em regra você diz, estou longe. Não é verdade? Geralmente nós nos aproximamos daquilo que nos atrai, daquilo que nos chama. E o amor de Deus nos atraiu a Ele. A única coisa que nós temos que fazer agora é desenvolver esta aproximação cada dia mais, que é o tema daquilo que vamos concluir no capítulo 4 de Tiago. Os irmãos sabem que já estamos aí falando há alguns domingos nesse capítulo. O texto de João, em sua segunda carta, versículo 6, o apóstolo do amor, ele diz assim: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. E este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Andar no amor de Deus é andar com Deus, porque Deus é amor. Quem foi atraído por Ele deve desejar se aproximar dEle constantemente, não numa ação esporádica, ocasional, circunstancial, momentânea, mas constantemente. Nós estamos aí no capítulo 4 de Tiago, vamos ver isto hoje. Abra sua Bíblia. Nós já falamos aqui que esse texto é um texto onde Tiago está de uma maneira muito clara e contundente, explicando o mundo como inimigo de Deus, e a amizade ao mundo como algo que nos impede de sermos, inclusive, abençoados pelo Senhor. Porque aquele que se torna amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. E eu falei que esse texto nos mostra que há esta excludente. Ou somos de Deus, ou não somos de Deus. Conquanto estejamos no mundo, quem é de Deus, ao mundo não pertence. E quem ama a Deus e corresponde-se com este amor de Deus, deseja se aproximar dele, cada dia mais se afastar do mundo. E eu disse que o mundo que aparece aí no texto de Tiago, o mundo é aquilo que é conceito, filosofia. A mensagem do mundo é uma mensagem de inimizade contra Deus. E não podemos ser encontrados como infiéis, como adúlteros. É o que Tiago nos mostra aí no capítulo 4. E nós então, a semana passada, falamos do cuidado que Deus tem para com os seus, do seu zelo. Quando o versículo 5, que eu disse que é de difícil interpretação, nunca se encontrou algo que pudesse dar respaldo a esta colocação que aparece aí no versículo 5 de Tiago 4. O que mais se aproxima é o texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 5, quando lá nas tábuas da lei, nos mandamentos, apresenta-se Deus ao povo como o único que deve ser adorado e que deve ser buscado e crido, e diz lá que Deus é zeloso. A ideia aqui então de um cuidado que Deus tem
e por habitar em nós, de nos fazer cada dia mais próximos dele e longe do mundo. Esta a mensagem que encontramos. E o versículo 6, que foi onde concluímos a semana passada, o 6 e o 7, nos fala que a resposta desta possibilidade de sermos visitados por esse cuidado do Senhor, por esse zelo de Deus, está na sua graça. A graça dele, que é maior do que qualquer coisa, é o vislumbre de esperança que o crente tem. E apesar de nossas falhas, de nossos erros, dos nossos delitos, das vezes em que nós voluntariamente nos afastamos de Deus, a graça do Senhor nos visita e nos alcança, porque ela é maravilhosa e ela é superabundante, e Deus não nos permite ficar todo o tempo longe dele. Para ele nos traz de volta. A sua graça é maior do que o pecado, a sua graça é maior do que os próprios desejos da nossa carne, a sua graça é maior do que a própria filosofia e pensamento do mundo, que é inimigo de Deus. A sua graça é maior do que o próprio inimigo de nossas almas, o diabo. E esse tripé tremendo, que João também fala em sua carta, no capítulo 2, de 13 a 15, que temos três inimigos terríveis, o mundo, a carne e o diabo, o Tiago também fala aqui. E somente debaixo da graça de Deus podemos vencer esses inimigos. E quem está debaixo da graça de Deus se humilha, sujeita-se a Deus, responde obediente e voluntariamente ao comando de Deus, através da sua disposição em obedecer. E quem assim se submete vai ter a sua devoção com Deus mais e mais estreitada, vai perceber mais nítida e claramente a vontade de Deus para a sua vida e vai seguir toda a orientação de Deus através do Espírito Santo, que vai nos conduzir e seremos liderados a um grande ganho em nossa vida com Deus, com o nosso irmão e no serviço a Ele. E aí nós concluímos dizendo que há uma bênção muito grande quando isto acontece. O versículo de número 7 nos diz que o diabo fugirá de quem assim se coloca diante de Deus. Que bênção maravilhosa. E eu coloquei aqui no domingo passado que nós não devemos fugir deste entrave, desta luta. É dever do cristão resistir ao diabo, mas devemos, de maneira muito consciente, fugir das tentações, abandonar os desejos da nossa carne. Isso só será possível quando nós nos sujeitarmos a Deus. Então, como fazer isto? Concluindo nesta noite, eu convido você para abrir então a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Nós vamos prosseguir lendo o texto todo, mas vamos do verso 8 ao verso 10 apenas hoje. Quem puder ficar de pé, assim faça. Nós vamos fazer essa leitura em uníssono. Tiago 4, de 1 a 10. Leamos. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus,
mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém. Podem sentar. Deus dá maior graça àqueles que se humilham, que reconhecem a sua necessidade dEle, sua pequenez. E esta graça de Deus nos impõe a sujeitarmos-nos a Ele, aos seus mandamentos, à sua direção, para que possamos resistir o diabo. E certamente vamos vê-lo fugindo. Ao diabo, nossa resistência. Agora, para Deus, nosso desejo de aproximação. Nossa vontade de querer estar com Ele. E o versículo 8, que é o que vamos fechar a exposição, que já começamos há 2 semanas, começa justamente com este imperativo. Note que o primeiro imperativo está no versículo 7, sujeitai-vos. O segundo imperativo está no versículo 7, resistir. Agora vem o terceiro imperativo, que é aquele que faz nos entender esta aproximação, a possibilidade de estarmos juntos a Deus. E começa com esta ordem. Não é opcional, é uma ordem. Chegai-vos a Deus. E a palavra que aparece aí, chegai-vos a Deus, no versículo de número 8, ela dá a ideia de uma busca que devemos ter de Deus constante, uma busca constante de Deus, numa relação de amor íntimo. O texto no original, chegai-vos a Deus, nos dá esta ideia de que é uma busca de intimidade, de um relacionamento, de fato, de querer estar com a pessoa de Deus. É mais do que uma simples vontade, é mais do que uma simples inclinação, é mais do que um simples momento de querer buscar a Deus, mas é um desejo ardoroso e contínuo de buscar a intimidade do Senhor. E queridos irmãos, esta ideia é a mesma que nós encontramos lá no Salmo 42, versículos de número 1 e 2, que você muito bem conhece. O texto do salmista nos dirá: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. Ó, quando irei e me verei perante a face de Deus. É a mesma ideia, é a ideia de dependência, é a ideia de necessidade de Deus. E é interessante, todas as vezes que a gente cita o Salmo 42, a gente fala da corça, que é um tipo de animal da família dos arces ou veados, que são aparentemente muito lépidos, ligeiros, fagueiros, mas que são ao mesmo tempo frágeis, necessitados e carentes, e necessitam viver à beira dos ribeiros, à margem dos ribeiros, à margem das águas. E é interessante você pensar nisto, porque o Velho Testamento é muito comum falar da riqueza dos homens que possuíam dromedários ou camelos. Nosso irmão Marcos viu de perto lá esse tipo de animal. E ele me contou lá de que quem possui um animal como esse é gente rica. E você sabe quantos litros um camelo toma praticamente de uma golada? 50 litros. 2 botijões e meio daquela bomba de água mineral que você põe na sua casa. O camelo toma de uma vez só. Agora ele tem uma capacidade de autorresistência, ele anda
quilômetros e quilômetros no sol causticante do deserto, a sol a pino, no vento forte, carrega peso e carrega todos os mantimentos de nômades que moram nos lugares longínquos dos grandes centros. E o camelo é símbolo de riqueza e de autossuficiência, mas a corça é símbolo de dependência, de carência, de gente pobre e necessitada. O salmista diz: assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Aquele que se aproxima de Deus deve ter esse desejo no coração, essa necessidade de sorver a água. E a Bíblia diz que Jesus é a água da vida. Quem se chega a Ele, dele beber, jamais terá sede. Então, chegai-vos a Deus, ânsia de comunhão com o Senhor. Você vai ver que o resultado é muito direto, e Ele se chegará a vós outros. O profeta Jeremias diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Há pessoas que ficam questionando Deus: onde é que está Deus? Onde Deus está? Também buscam a Deus esporadicamente, só quando estão no aperto, na hora dura, na hora grave da sua jornada, da sua existência, aí se lembram de Deus. Aí ficam se sentindo abandonados, achando que Deus não liga para a sua vida, não liga para os seus interesses, não liga para a sua necessidade, mas Deus está ali bem pertinho. O problema é que não buscam, não anseiam, não desejam se aproximar com sede de Deus. Agora, quem assim faz, o texto é direto, sem qualquer rodeio: e Ele se chegará a vós outros. Segunda colocação que esse versículo 8 nos mostra desta aproximação com Deus é: purificai as mãos, pecadores. O quarto, o imperativo: purificai as mãos. É uma palavra interessante, porque era comum no Velho Testamento que as mãos fossem lavadas antes das cerimônias. Cerimonialmente era um ato externo de purificação, não apenas um ato de ordem social para a higiene, era símbolo de purificar as mãos, porque as mãos, na Bíblia, ela tem muita conotação com a impureza. E se você observar, muito daquilo que é impuro nós produzimos com as nossas mãos, nós fazemos com as nossas mãos. Lá no capítulo 59 do livro do profeta Isaías, o profeta diz que não é Deus que está longe de nós, mas são os nossos pecados que nos afastam de Deus. E diz assim: e Deus não tem ouvido vocês, porque as mãos de vocês estão sujas de sangue. A ideia então de purificar a mão é mais do que um ato higiênico ou cerimonial, como era no Velho Testamento. Purificar as mãos traz a ideia de confessar pecados, e não apenas de confessar os pecados, mas de abandoná-los, como diz Provérbios 28:13. Aquele que confessa e deixa, abandona os pecados, alcançará misericórdia. Precisamos, irmãos, constantemente entender a necessidade de confissão de pecados, de abandono daquilo que é pecaminoso, de nos distanciarmos daquilo que mancha a nossa alma, que é o pecado. É tão interessante que o livro de Provérbios condena os homens de Belial, que acenam com os dedos. Ontem eu abasteci o carro e não faço aquela roubadinha ali no posto que o pessoal faz em frente ao Colégio de Resgate. Eu vou lá em Pernambués, ou entro naquele condomínio ali e volto, ou naquele ponto de ônibus, espero, faço retorno e volto. O sinal abriu e o
camarada que vinha subindo a ladeira cortou o sinal vermelho. O rapaz que havia esperado o sinal abrir, um tempinho passou. De repente, o camarada do táxi, todo errado, abre o vidro, diz todos os impropérios do mundo para quem estava certo, acena com aqueles sinais obscenos que você bem já deve ter visto, e faz todo tipo de agressão e ainda xinga. O homem de Belial é assim, acena com os dedos. As mãos simbolizam tanto oferta daquilo que é consagrado, como aquilo que é pecaminoso. E quando o Tiago diz purificar as mãos, ele está dizendo, purifique a sua vida. Pare de praticar, de fazer aquilo que é condenável. E aqui não é apenas as mãos, mas aquilo que fazemos. Porque mão é símbolo de produção, de atividade. Veja quanta coisa você faz com a mão. Pensou aí? Tanto positiva como negativa. Não vou aqui dizer nenhuma delas. Você deve estar imaginando um bocado delas aí. E há muita coisa que a mão simboliza de pecaminosidade. A ideia aqui é limpar o nosso interior. Assim como externamente as mãos eram limpas para os atos cerimoniais, higienicamente se faz isto antes de comer. Tiago está dizendo, limpem o interior, lavem-se, purifiquem-se de todo o pecado. Terceiro, olha o que o versículo 8 nos traz aí ainda. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Cada uma dessas sentenças imperativas tem uma reação direta. Agora Tiago está falando da limpeza do coração, de limpar o interior. Se refere aqui ao comportamento, à conduta, aquilo que é interior, nossos pensamentos, nossas motivações, nossos desejos, nossas vontades, aquilo que está aqui dentro, que ninguém vê, que ninguém percebe, mas que Deus sonda e conhece. E é interessante que, associado a esta limpeza do coração, a expressão ânimo dobre. E sabe o que significa o ânimo dobre? Significa a incoerência, significa a contradição, significa a duplicidade de vida. Viver uma vida dupla. Um cristianismo das quatro paredes para dentro é um, e um cristianismo das quatro paredes para fora é outro. A vida de ânimo dobre é aquela vida que, enquanto está com o povo de Deus, está muito bom, o entusiasmo, a alegria, mas lá fora age como se fosse, comporta-se como se fosse um ímpio, um incrédulo, um pecador, sem nenhum sentimento de arrependimento, sem nenhum ato penitente e sem nenhuma conduta comportamental que se adeque à vida de um crente genuíno. E aí a gente pode fazer aqui uma lista, desde aquilo que falamos, daquilo que dizemos e de como agimos, em qualquer ambiente que estejamos. O ânimo dobre, portanto, é a incoerência, a contradição, é a desarmonia da vida entre o que se crê e o que se faz, entre o que se prega e o que se vive, entre o que se professa e o que se faz lá fora. Então, a necessidade para termos essa aproximação de Deus é vivermos uma vida coerente com a nossa profissão de fé, reconhecermos nossas falhas, confessarmos nossos pecados, sabermos que somos errantes, sim, mas procurar cada dia mais melhorar a nossa conduta, o nosso comportamento, a nossa fala, a nossa linguagem.
constrangem a nossa vida, sermos mais ajustados. Duplicidade de vida, todos condenam, não só a sociedade, mas sobretudo o próprio Deus. Vida dupla não satisfaz a você, não satisfaz a quem vive com você, e muito menos satisfará a Deus. Ou somos ou não somos de Deus. Amém? Versículo 9, ele vai com outro imperativo aí: afligi-vos, e ele coloca no aumentativo, lamentai e chorai. É como se fosse uma ordem crescente. Afligi-vos aí diz, sinta-se incomodado, aflige a sua alma por você não estar vivendo uma vida justa, aprumada. Sinta-se como alguém que está totalmente longe e aflija-se com isso. O maior problema do cristão, em regra, nesse século, é se acostumar com o pecado. Como em todos os tempos e em todas as épocas. Dificilmente nós nos afligimos mais com os nossos erros. A ideia aqui é se desinstale, sinta-se miserável, veja que você está perdido. Esse estado de alguém que se contrista com a sua situação. Aí ele acrescenta, não somente isso, lamente. Lamentação, queridos, é ter o coração partido, é arrepender-se, é fazer como o livro de Lamentações que Jeremias escreve ele no capítulo 3, de que se queixa, pois, o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados, é lamentar a condição em que se encontra, e se arrepender de cada um dos seus erros. Sabe por quê? Deus não ignora quem lamenta, quem chora, quem se entristece por sua condição. Abra sua Bíblia aí, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo número 10. Olha como o apóstolo Paulo trata esse tipo de situação, e esse arrependimento, esta lamentação, esse choro, esta aflição. Diz ele, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para quê? Para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Sabe o que Paulo está falando aqui? Não é um simples remorso. Há muita gente com remorso do que tem feito, por isso jamais muda de vida. É arrependimento, é mudar a direção, mudar o curso. A palavra que aparece para arrependimento é metanoia na Bíblia, mudar o pensamento, mudar a estrutura de pensamento e de vida, mudar a direção, voltar-se para Deus. E o último termo que o texto nos apresenta aí no versículo de número 9, na parte A, é chorai. O choro é a manifestação da tristeza interna. Entende-se o choro, derramar lágrimas, mas não é um simples derramar lágrimas, é o choro da alma, que a Bíblia trata e chama de contrição, ou que a teologia define como contrição. É o profundo choro. É muito triste a gente encontrar os crentes dando somente gargalhadas. Não é que Deus nos chamou para sermos tristes, não, ao contrário. A Bíblia diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Mas as pessoas às vezes estão levando o cristianismo muito na ideia apenas do gospel, do pula-pula, do oba-oba. E esse estilo de evangelicalismo que está sendo impregnado na cultura evangélica brasileira tem levado as pessoas para distante, para longe da tristeza. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, muda a vida, mas o remorso
nos fará repetir os mesmos erros continuamente, porque remorso não é tristeza. Não é para sermos pessoas cabisbaixas, tristes, mas é para não vivermos em gargalhadas. Aí ele conclui o seu raciocínio dizendo: converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. A palavra riso aí foi usada no contexto aqui para a atitude irreverente daqueles que se entregam apenas aos prazeres mundanos, como ele falou no início, se dão aos prazeres mundanos, mas não percebem para onde estão indo, para longe de Deus. Isso parece que anestesia, petrifica, mumifica, e as pessoas param de se entristecer pelos seus erros. Então Tiago diz: olha, parem um pouco, aflijam-se, lamentem-se, chorem, e converta esse estado de um cristianismo de oba-oba, num cristianismo de contrição, de arrependimento, de vida. Transforme o seu riso irreverente em uma tristeza profunda por aquilo que você está fazendo que não agrada a Deus. E quando o Tiago usa essa expressão, ele está dizendo que são pessoas que não pensam em Deus na vida, não pensam em Deus na morte, não pensam em Deus no pecado, não pensam em Deus no julgamento, não pensam em Deus na santidade, não pensam em Deus na existência, vivem como se Deus não existisse. Por isso vivem só entre os risos. E Eclesiastes diz que é mais sábio estar na casa onde há luto do que na casa onde há banquete. Porque lá nós pensamos no fim da vida. Não é que Deus seja contrário à alegria, repito, não é que Deus seja contrário a estarmos nos entretendo, a sentirmos prazer, a rirmos, não, não é isso. Mas é nós valorizarmos muito mais a alegria que o mundo oferece do que a alegria que Deus nos dá. Quando isso acontece, está na hora de lamentar, de chorar. E aí ele termina dizendo, versículo 10: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Quem faz isso está se humilhando. Quem assim se porta, oportunamente será exaltado. Na hora certa, vai se alegrar. Na hora certa, vai dar saltos de alegria, como fala em Zacarias capítulo 14, os bezerros saltando de alegria por tão grande salvação. Mas quem vive só para os prazeres do mundo, perderá a oportunidade de viver um verdadeiro e genuíno cristianismo. Quero concluir dizendo para você algumas verdades, aplicando aqui tudo que a gente viu nesses dias, para você guardar no seu coração. Primeira verdade: sai daqui compreendendo que as filosofias do mundo, queridos, embora atraentes e fascinantes, elas são inimigas de Deus, divergem de Deus. Segundo, a verdadeira natureza da alegria do mundo, ela é prejudicial, ela é perniciosa, até porque ela vem de uma sabedoria satânica. Desejar as coisas mundanas vai contra o caráter da nova natureza, da nova criatura que nós somos. Terceiro, Deus e não o mundo deve ocupar primeiro lugar na vida do crente. Deus e não o mundo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Sabe por quê? Porque a carne, o mundo e o diabo são inimigos de Deus. Quarto,
devemos desejar ardorosa e ansiosamente manter a nossa comunhão com o Senhor. Essa intimidade com Deus deve ser contínua em seus valores, naquilo que é dele, ser mais importante para mim no dia a dia do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Quinto lugar e último, arrependa-se se você não está assim vivendo. Arrependa-se dos seus pecados. Volte-se para Deus. E Ele te abençoará. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses 4:10. Concluindo. 2 Timóteo, 4:10. O resultado de quem assim não pensar, não avaliar, é este. Porque Demas, tendo amado o presente século, nos abandonou. Porque Demas, tendo amado o presente século, o mundo, nos abandonou. Quem ama mais o mundo do que a Deus, vai abandonar as coisas de Deus, vai abandonar ao próprio Deus, e para longe de Deus só há morte. Que Deus livre a cada um daqueles que aqui estão deste amor ao mundo e os faça amá-lo mais e mais em cada dia da sua vida. Que Deus nos abençoe. Renuncie às coisas mundanas e volte-se para Deus. Amém. Cantando o seu amor. Nós vamos ouvir estas músicas nos preparando para tomar do pão e beber do cálice. Você viu que todos os textos hoje falaram do amor, inclusive o da nossa reflexão. E nós vamos celebrar o amor de Deus, demonstrado por nós, quando entregou o seu Filho Jesus Cristo, por amor. E vamos lembrar disso hoje, que não há maior amor e devotarmos a nossa vida e o nosso amor a Deus.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em perfeita
aos outros como eu vos amo. Sejas um só em mim. Esse é o meu mandamento pra vós, até o meu reino vir. Maior amor não há que se entregar. Maior amor Que a vida doar. Maior amor não há que a vida doar. Maior amor. Glória a Deus. Pensando neste amor e lembrando da pessoa que morreu por amor em nosso lugar, nós vamos participar da mesa do Senhor. Convido a todos para estar de pé e abrir a palavra do Senhor no texto de 1 Coríntios 11. Nós vamos ler apenas alguns versículos. 1 Coríntios 11, a partir do verso 23. Abra sua Bíblia. Vamos tomar lugar à mesa aqui. Este amor maior que foi cantado, e nesta mensagem que nos foi trazida por essas três belas músicas, mais sentido teremos ao comer do pão e ao beber do cálice nesta noite. Olha o que diz aí, 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, à noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos orar. E você curva sua cabeça enquanto oramos. O texto diz mais à frente: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Você que é membro, professo de qualquer igreja genuinamente cristã, que está em plena comunhão com Deus, com seus irmãos, não está sob disciplina, examinar-se-á agora e agradecerá esse privilégio, e assim comerá do pão e beberá do cálice. Ó Senhor, Senhor nosso, quão grande é o teu amor. Amor maior não há. Amor que ainda quando pecadores nos amou. Amor eterno, porque o Senhor é eterno. O amor que nos atrai a Ti. O amor que deu o Teu Filho Jesus Cristo para ser cravado no madeiro. Pagar a nossa dívida. Morrer em nosso lugar. Para nos resgatar para o Senhor. Ó Deus, nos lembramos, enquanto ouvimos esta melodia,
do Senhor, de toda a sua obra, do seu sacrifício, de sua humilhação, de sua morte cruenta, seu sepultamento, mas nos lembramos também da sua ressurreição, da vitória sobre a morte, que nos faz nele mais do que vencedores. E vivemos na esperança de um dia podermos encontrar com o Senhor na glória. Mas até lá, Deus alimenta a nossa alma, o nosso coração, para termos e trazermos em nossa memória sempre o Senhor. E pedimos que agora abençoes o pão e o vinho que serão tomados, que estão dispostos aqui à mesa, para que ao tomá-los, façamos como um memorial eterno em nossa mente e em nosso coração. E que alimentemos-nos, apropriando-nos espiritualmente dos benefícios que há em Cristo Jesus e nos elementos que simbolizam, mas que são a presença real e espiritual do Senhor conosco nesta noite. E assim sejamos fortalecidos, gratos a Ti por tão grande amor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Como acabamos de ler, o apóstolo Paulo diz à igreja em Corinto, que recebeu, assim como Jesus havia dado aos seus discípulos, ele havia também recebido, que Jesus na noite que foi traído, após haver orado, tomou o pão e o tendo partido, disse: isto é o meu corpo, que é oferecido por amor de vós. Comei, e todas as vezes comerdes, façam isso em memória de mim. Assim nós vamos também tomar do pão nesta hora e lembrar-nos do sacrifício de Jesus, do grande amor dele por nós. Não precisa esperar um pelo outro. Você, ao receber, já pode ir tomando o pão e logo após o cálice. Quem estiver sob disciplina, ou não estiver em plena comunhão, ou não for membro professo, pense no privilégio que é tomar do pão e beber do cálice, e volte para Deus. Jesus disse: eu sou o pão da vida. E Ele está aqui nesta noite. Somente Ele pode saciar a fome que temos de Deus. Ninguém mais. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus, só o sangue de Jesus purifica-me, lava-me, Senhor, limpa-me dos meus pecados, só o sangue de Jesus purifica-me, sacrifícios agradáveis a Ti, meu Senhor, são o quebrantado espírito e o coração contrito, não os desprezarei. Disse Jesus: este é o meu corpo que é oferecido por amor de vós. Fazei isso em memória de mim todas as vezes que dele comerdes. A Bíblia também diz que após haver tomado o cálice, o pão, Jesus tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim todas as vezes que o beberdes.
Eu sempre gosto de falar que o sangue representa a alegria, a salvação e a própria vida. Que você, ao tomar nesta noite, entenda esta mensagem. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos aproxima de Deus. O sangue de Jesus traz paz ao nosso coração. Bebei, todos que participaram do pão, tomai e bebei dele todos. O preço foi alto. Pedro diz que nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Isaías diz que foi o fruto do penoso trabalho de Jesus, o seu servo, o justo, que permitiu que pudéssemos ser salvos, alcançados, justificados. E o sangue de Jesus derramado na cruz. O sangue de É o preço Jesus, o sangue pelo qual fomos comprados para Deus. Só o sangue de Jesus Jesus purifica. O sangue de Jesus Senhor, limpa-me dos meus pecados. é o preço, Só foi o o preço de nossos pecados pagos. Jesus purifica. Só Ele nos purifica de toda injustiça. Sacrifícios Nos agradáveis faz a apresentarmos ti, ao Senhor meu de Senhor, forma agradável, quebrantar nos aproximarmos de Deus. e o coração Só o sangue de nos Jesus faz. desfez. Sacrifícios agradáveis a ti, meu Senhor, são quebrantado espírito e o coração contrito, não os desprezarás. Disse Jesus: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que foi derramado em favor de muitos. Fazei isto em memória de mim, todas as vezes que dele beberdes. Amém. Fique de pé e veja o que nos diz a palavra de Deus no texto de 1 Coríntios 11, verso de número 26. Vamos ler? Todos juntos. Temos habitualmente assim feito. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. A igreja diz, amém. Até que Ele venha. A igreja fala, Maranata. Nessa esperança nós aguardamos o dia glorioso da vinda de Jesus, o Senhor. Vamos orar, encerrando o nosso culto. Nesta noite, o presbítero Gustavo estará orando e logo após vou impetrar a bênção apostólica. Bondoso Deus, nós te somos gratos, porque o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o Deus da aliança. Louvado seja o teu nome, Senhor. E o Senhor fez aliança conosco pelo obrigado. sangue do teu Filho Jesus Cristo. Glória ao teu nome, Senhor. E com as nossas famílias também, Senhor. Sim, Senhor, cremos na promessa E nós cremos, ó Deus, do pacto da graça. que o poder sobre os remidor nossos. desse sangue há de alcançar a todos os nossos. Amém. Essa é a nossa oração, Esperamos, Senhor, essa Senhor. noite.
que Oh, os Senhor. nossos filhos, Amém. que os filhos dos nossos filhos, Oh, Deus. que até 1000 gerações, Senhor, desses que estão aqui hoje Oh, na Senhor. Igreja Presbiteriana Moriá, Por favor, Senhor. sejam alcançadas pelo poder do sangue de Que Jesus. seja assim, Senhor. Nós queremos pedir ao Senhor que nos dê uma semana debaixo da favor. tua graça, do teu amor, Faz assim, do teu Senhor. cuidado. Que o Senhor tens tome feito, conta ó de Deus. nós e nos ajude a testemunhar do amor de Cristo. Sim, Senhor. Desse amor que nos salvou, Faz assim, ó que Deus. nos transformou e que nos livrou Amém. do pecado e do inferno. Oh, Deus. Nos deu uma nova vida, a vida eterna, a vida abundante. Sim, Senhor. Faz isso conosco, Por Senhor. favor, Deus. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. E que agora a graça de Jesus, nosso Salvador, o grande amor de Deus, nosso Pai, e toda a manifestação prodigiosa do Espírito Santo, Deus Consolador em nós, repouse sobre vós, povo de Deus aqui reunido nesta noite, produzindo desejo de se aproximar do Senhor cada vez mais, repousando sobre cada mente, cada coração, hoje e sempre. Amém. Amém. Podem sentar, queridos, enquanto chegamos à porta. Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo. O amor me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paz.